Caro senador Paulo Paim, preside essa sessão, demais senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, encerramos hoje à tarde a votação na comissão mista que examina a medida provisória 571, que trata do Código Florestal. Aprovamos o relatório do senador Luiz Henrique a respeito da medida provisória enviada ao Congresso Nacional pela presidente Dilma Rousseff, tratando da matéria que, como se sabe, foram apostos alguns vetos e a medida provisória tratou de, então, aperfeiçoar, e é o trabalho esse, digamos, de grande dedicação, competência e aplicação que está sendo feita já hoje concluída pelo senador Luiz Henrique. Pelo acordo havido entre Câmara e Senado, pelos parlamentares que integram essa comissão mista, presidida pelo deputado Elvino Bongás, votado hoje o relatório do senador Luiz Henrique. No dia 7 de agosto, votaremos os destaques a esta medida provisória. Superam os 300. E agora quero chamar a atenção, senador Paulo Paim, que na medida provisória que veio para esta casa, haviam sido preservados 2 parágrafos do artigo 4º, que são os parágrafos 9 e 10 da referida medida provisória, e que tratavam da definição da competência pelos respectivos planos diretores dos municípios, a definição de áreas de preservação permanentes nas áreas urbanas. Depois de um debate em que não houve consenso dentro do próprio governo, porque há um Ministério das Cidades que está, digamos, com a responsabilidade para definir essas competências, não houve consenso, é o que se tem a informação a respeito disso, e o relator aboliu do seu relatório os 2 parágrafos, 9º e 10º do artigo 4º. A Confederação Nacional dos Municípios, senador Paim, o senhor, como eu, é um senador municipalista, me alertou para um fato relevante. E por isso apresentei e acolhi a proposta do deputado Searra, do Paraná, exatamente oferecendo como destaque o retorno dos 2 parágrafos, o 9º e o 10º, para preservar a autonomia das municipalidades ou dos municípios na definição, nos seus respectivos planos diretores, dessas áreas de preservação permanente. A omissão desta matéria nessa medida provisória, senador Paulo Paim, cria um vazio legal e uma verdadeira barreira que vai criar um problema jurídico e, inclusive, ao desenvolvimento. Mais do que isso, o Ministério Público vai acionar as prefeituras quando não cuidarem de definir as áreas de preservação permanentes na zona urbana. Então, estamos diante desta, digamos, dessa situação esdrúxula, deste vazio de legalidade e provocando uma insegurança jurídica que vai abater-se não só sobre o administrador municipal, porque a lei não vai existir, mas também vai impedir projetos de desenvolvimento da construção civil e outros tantos por conta deste vazio legal. Qual é a segurança jurídica que terá um empreendedor que vai querer fazer em Canoas, ou na minha Lagoa Vermelha, ou na Ijuí do Marco Aurélio, ou do Caxias do senador Pedro Simão, sua Caxias também, senador Paim? Como vai fazer isso, se não há nada previsto na lei? Deixar essa matéria, sem entrar no Código Florestal, ficarão os mesmos critérios para a área rural terem que ser aplicadas na área urbana. Então, veja que conflito legal nós estamos criando ao não acolher aquilo que a presidência mandou para cá, que são, eu digo, referentes ao artigo 4º, os parágrafos 9º e 10º.
recebi não só da Confederação Nacional dos Municípios, mas de vários outros setores muito preocupados com esta possibilidade de uma verdadeira perturbação no desenvolvimento de projetos nos municípios e no emperramento do desenvolvimento urbano por conta da retirada desta competência. Hoje, os conselhos municipais, os planos diretores, é que teriam a competência no plano diretor dessa definição. Não apenas em relação à área de preservação permanente, caro presidente Paulo Paim, mas também na questão relacionada à Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. E os critérios, igualmente previstos nesses dois parágrafos, 9º e 10º, para a preservação, ou prevenção, melhor dizendo, dos desastres naturais e também da proteção à infraestrutura. Porque nós temos visto que é exatamente na área urbana que tem acontecido os desastres naturais mais graves, com mortes em várias cidades, especialmente nas regiões montanhosas, tivemos em Blumenau, depois no Rio de Janeiro, na região dos lagos, e isso foi a revelação da desocupação, da ocupação, melhor dizendo, desordenada do solo urbano. Exatamente esses dois parágrafos, o 9º e o 10º, o artigo 4º dessa medida provisória, tratam de definir essas responsabilidades aos municípios dentro dos seus respectivos planos diretores. Eu, então, apresentei esses como os dois destaques, 292 e 293, dentre os 300 que eu lhe disse que serão examinados no dia 7 de agosto, quando tivermos o mutirão de votação, o esforço concentrado por conta das eleições municipais, sabendo que muitos senadores são candidatos a prefeito e também muitos deputados federais candidatos a prefeito. Talvez eles também pensem nesta matéria, já que, tendo a possibilidade de chegar ao comando dos executivos municipais, enfrentarão esse dilema na hora de assumirem as prefeituras municipais. E, realmente, é preciso que a gente tenha uma clareza muito grande. O senador Luiz Henrique, não só quando o Senado aprovou o Código, fez um trabalho excelente, ele e o senador Jorge Viana, mas também agora nesse desafio que é compatibilizar conflitos muito acirrados, como vimos agora há pouco no debate da comissão mista que trata da medida provisória 571, dentro desse novo critério que está sendo examinado. Assim é que eu queria trazer esse problema e essa questão ao plenário do Senado, para que as pessoas que estão acompanhando, para ver que os municípios têm razão ao reclamar uma clareza na legislação específica a isso dentro do Código Florestal. Caso contrário, será aplicada, como eu disse, a mesma regra da área rural para a área urbana. E como é que isso vai se compatibilizar? Aí realmente é uma incógnita que eu não tenho a mínima ideia de quem possa assegurar uma eficácia na execução ou na administração municipal a respeito disso. Então, queria, ao mesmo tempo que apresento digamos, o êxito que foi obtido hoje na votação dessa matéria, depois de exaustivas tentativas de entendimento, mas é uma matéria complexa e avanços consideráveis foram obtidos pelo Senado e agora também eu penso que também vamos conseguir avanços consideráveis para a questão de assegurar preservação ambiental e assegurar também a produção agrícola com sustentabilidade. Mas, neste momento, a minha abordagem é para defender um marco legal para dar tranquilidade e segurança jurídica não apenas aos administradores municipais, aos prefeitos, e faço aqui esse apelo em nome da Confederação Nacional dos Municípios, como da mesma forma o faço em relação àqueles empreendedores que querem fazer o desenvolvimento das comunidades que tanto precisam para a geração de renda, para a geração de emprego. Afinal, temos aí até um grande programa do governo que precisa dessa definição, que é o Minha Casa Minha Vida, que é uma das meninas dos olhos do governo Dilma Rousseff, e que, se não houver o critério adequado, senador Ciro Nogueira, para essa questão do Código Florestal, na área municipal, o prefeito não terá como, a não ser esperar que o Senado, na votação, e o Congresso, porque as duas casas irão se manifestar sobre ele, definir claramente nessa legislação. Porque, se formos esperar
que um novo plano ou uma política nacional ambiental para a cidade seja definida, nós temos lá o nosso ministro Aguinaldo Ribeiro com essa responsabilidade, mas até encontrarmos a definição de uma política para isso, perderemos um tempo muito longo, comprometendo até os empreendimentos com apoio oficial, como eu disse, o Minha Casa Minha Vida e tantos outros que as comunidades estão precisando nesta hora.